Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 5º domingo da Páscoa. E este domingo, ele tem nome, assim como outros domingos. Domingo passado, por exemplo, tinha um nome. Domingo passado era o Domingo do Bom Pastor. E hoje é o Domingo da Videira. Jesus é a videira de Deus. Na verdade, Jesus ele vai pegando algumas imagens do Antigo Testamento e dando a elas o verdadeiro significado. O Antigo Testamento é sombra, é imagem, é uma projeção daquilo que é real. Cristo é o real. O que passou, o que está no passado da história de Israel é apenas uma profecia, uma sombra, uma projeção, podemos dizer assim. Hoje então nós encontramos o capítulo 15 de São João, a videira. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Esta frase, ela é escandalosa para os judeus. Por quê? Os judeus, antes chamavam-se hebreus, desde que eles saíram do Egito, sempre ficou muito claro que o povo escolhido era a videira de Deus. Eles até têm brincadeiras, canções, tem jogral, não sei como é que fala, são joguinhos assim que as crianças fazem, que as pessoas fazem, os velhos na praça jogando, eles fazem jogos, e nos jogos, nas músicas, nas poesias, em todos os cantos, eles dizem: Israel é a videira de Deus. Israel é a videira de Deus. As crianças cantam isso. Todo mundo sabe muito claro: Israel é a videira de Deus. Deus arrancou esta cepa selecionada do Egito, cuidou dela, trouxe para uma terra fértil, a terra de Canaã, plantou a vinha, fez no centro da vinha um lagar onde amassar as uvas, fez uma torre de vigia. O Senhor cuidou de Israel o tempo inteiro. Tanto que quando construíram o templo de Salomão, colocaram na porta principal do templo, feito de ouro, uma videira, o pé de uva, com o seu tronco, com os ramos, com as folhas, com os frutos, porque o templo era o lugar de Deus, a casa de Deus, e dentro da casa de Deus, ou conectado, colado à casa de Deus, está a santa videira de Deus, o povo de Israel. Aquilo que é uma imagem própria do povo, Jesus chegou e disse: Israel não é a videira de Deus, eu sou a videira de Deus. Eu sou o único que está perfeitamente unido a Deus, colado a Deus. E agora, se vocês quiserem ter vida, vocês vão ter que estar colados a mim. O judeu escuta uma coisa dessa e fala assim: esse homem é maluco, vamos matar ele logo mesmo, ponto e acabou. Que coisa que é essa que ele está falando? O povo não conseguia entender uma imagem dessa. Como é que Jesus usurpa algo que é do povo para ele, somente para ele? Eles não entendiam porque eles não sabiam, não acreditavam que Jesus era o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ao mesmo tempo, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que dá vida ao mundo. Então, quando nós olhamos para esta imagem, compreendemos ela, fica mais fácil compreender o que é que ele está falando aqui, que ele vai repetindo sempre, como uma cantinela, repete a mesma coisa. Jesus disse: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê muito mais fruto ainda. Jesus vai dizendo o trabalho que o Pai faz com ele com os seus ramos, ele que produz os frutos, ele que dá a seiva, ele que dá a vida, ele que é. Por isso ele vai depois dizer bem claro: eu sou. Eu sou aquele que sou, como lá ele disse a Moisés, como Deus disse lá no passado a Moisés. E o Senhor vai repetindo: permanecei em mim,
E só nesse trecho o verbo permanecer aparece 3 vezes. 3 não, 8 vezes. 8 vezes porque este verbo ele é extremamente importante, ele é fundamental. Permanecer em mim. Permanecer no Cristo não é um trabalho fácil. Vai ser sempre difícil permanecer em Jesus. Vai ser sempre difícil porque permanecer em Jesus tem sempre um preço, e é o preço da cruz. E Ele vai pedir: permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim. É como se Ele estivesse repetindo. É como se você, quando você quer convencer uma pessoa, você fica batendo na mesma tecla, né? Quando uma pessoa está enchendo muito, a gente fala: mas você parece um disco furado, toda hora falando a mesma coisa. Mas é porque Jesus está falando algo aqui tão essencial, tão verdadeiro, tão pleno, que Ele precisa fazer a sua mente entender: você precisa permanecer em Cristo. Porque se você não permanecer em Cristo, os frutos que você vai oferecer ao mundo não serão frutos bons. Na verdade, aqui na parábola, Ele não coloca nunca frutos no plural. Permaneça em mim que vocês darão muitos frutos. Não, Ele diz: permaneçam em mim e vocês darão muito fruto. No singular. Porque aquele que está em Cristo, que permanece em Cristo, que está colado em Cristo, só tem um fruto a produzir: é o próprio Cristo. É repetir o Cristo, é fazer com que Ele se multiplique. É um único fruto, é o mesmo Cristo. A videira era o povo de Israel. Agora a videira é Cristo. E a videira agora não é somente Cristo. A videira é também a igreja de Deus. Porque todo aquele que está em Cristo, que permanece nele, vai reproduzir o Cristo. E o que é a igreja? Vou falar só das coisas físicas, não vou falar nem das coisas espirituais, né? O que é a igreja aqui, fisicamente falando? Os nossos templos, as nossas igrejas, elas são feitas lugares grandiosos, justamente porque elas trazem esta imagem. Aqui é a videira de Deus, onde Deus fez uma cerca. As igrejas antigas, né, elas tinham uma torre. A torre de vigia é o lugar onde Deus observa a cidade, Ele cuida da cidade. E lá de cima, os sinos, que são os anjos, eles chamam o povo para vir celebrar a grande festa do Cordeiro. Os nossos símbolos, tudo é Cristo. O círio pascal que nós celebramos na Páscoa é Cristo, tem as 5 chagas de Jesus. Nós abençoamos e santificamos esta vela grande que chamamos de círio. Aqui no sacrário, fisicamente, está Jesus consagrado, é o Cristo Jesus. Esse lugar onde está aqui o livro da palavra de Deus, chamado ambão, é o Cristo palavra, o Cristo que fala, tanto que ele tem uma dignidade maior. Em alguns lugares nós colocamos uma capa nele, ele traz os símbolos de Jesus, que é o crucifixo. Aqui onde é consagrado é o altar, que é Jesus. Quando uma igreja ela é dedicada, o bispo vem, santifica o altar, ungindo o altar com óleo do crisma, porque é o Cristo. A Eucaristia que acontece aqui é o Cristo, o sacramento da Eucaristia é o Cristo. A Virgem Maria, a nossa mãe, que ela traz a sua bondade, a sua maternidade, o seu cuidado maternal. Quem é ela? Ela está ligada profundamente ao mistério do Cristo. Tudo em Maria é por causa do Cristo. E tudo que ela faz, que ela traz, que ela realiza, ela só produz um único fruto, o Cristo. Os santos que nós trazemos na igreja, as imagens dos santos, qual foi o grande fruto da vida destes homens e mulheres? O Cristo. Tudo é do Cristo. O padre, quando ele é ordenado, o bispo coloca a mão na cabeça dele, a mão do bispo, o bispo recebeu a ordenação de um outro bispo, de um outro bispo, de um outro bispo, e esta linha foi se ligando até a mão de um dos apóstolos. Se houver dúvida que existiu uma linha
de sucessão, se houver dúvida que se quebrou em algum momento aquele lugar, todas as ordenações são inválidas. A minha ordenação eu recebi de um dos apóstolos, de mão em mão veio trazer até mim, porque tudo é do Cristo. Ele é o centro de tudo, Ele é a vida de tudo. Não tem outra forma de nós cristãos viver que não seja o Cristo. E é por isso que as leituras de hoje, a primeira leitura conta a história do grande apóstolo Paulo, que fez a experiência do Cristo. E depois a sua vida ela foi se desenrolando de tal maneira que no final ele dizia: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. São João, na segunda leitura que nós lemos hoje, ele vai dizer: filhinhos, amemos não só de palavra, de boca, mas de fato. Porque o que é que faz com que nós estejamos unidos a Cristo? A fé e o amor, a fé e a caridade. Sem essas duas virtudes, esses dois dons, nós não somos nada. Porque sem fé e sem amor, a gente não está colado em Cristo. A gente precisa estar nele. Então, hoje tudo fala do Cristo. Tudo que acontece é por causa do Cristo. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro da nossa fé, Ele é o centro da nossa vida. E se a gente estiver ligados a Cristo, ligados à videira, nós daremos um único fruto: o Cristo, Jesus. É para as pessoas olharem para a gente, olhar para você e ver Jesus. Às vezes a gente olha para alguns cristãos, me perdoe falar isso, tá? Eu falo com muita vergonha de dizer isso, né? Mas às vezes as pessoas olham para você e você fala tudo do mundo e nada de Cristo. O seu tênis é um tênis de marca, olha para aquele tênis e já tem os símbolos, as marcas daquele símbolo. Olha para a sua bolsa e já vê que a sua bolsa tem as marcas de uma grife famosa. Olha para a cor do seu cabelo e já sabe que é Velaton, que é não sei o que, e por aí vai. O seu cabelo é a marca de uma pintura, de uma tintura chique por aí. A sua forma de se comportar é exatamente como o mundo. As pessoas olham para você, olham para mim e não conseguem enxergar o Cristo, porque ela está tão encapada do mundo, que a seiva que alimenta a sua alma, que alimenta o seu coração, não é a seiva do Cristo, mas é a seiva do mundo. Então Jesus hoje nos diz, isso falando de coisas externas, mas também falando de coisas internas, né? Cristãos católicos que xingam o dia inteiro, palavrões, coisas obscenas, que contam piadas, que contam coisas indecentes, que vão e frequentam os lugares que uma pessoa de bem não frequentaria, muito menos um cristão católico, que age com injustiça, com soberba, com vaidade, se colocando acima dos outros, com sentimentos altivos, de pessoas que não tem nada a ver com a humildade do Cristo da última ceia, que lavou os pés dos seus discípulos. Se não somos a cara do Cristo, vamos ser a cara do inferno. É o que diz a parábola de hoje. Tanto que Jesus já começa dizendo assim na parábola: todo o que não dá fruto será cortado. Você perdeu a fé? Deixou de crer no Cristo? Você estará crendo nas coisas do mundo e do diabo. Você perdeu a seiva que é Jesus? Automaticamente você não tem mais vida. E aqueles que não têm mais vida, eles serão reunidos num único feixe, como disse Jesus aqui no Evangelho, e serão jogados no fogo que não se apaga. A verdade é uma só. Nós só temos uma única chance de viver: Cristo. Porque ou vivemos em Cristo, ou temos apenas a morte dentro de nós, não a vida.